O bom profissional se destaca, primeiramente, pelo conhecimento, pelo domínio das técnicas que são específicas da sua atividade. Depois, pelo grau de comprometimento e responsabilidade. Hoje você vai conhecer uma profissional que tem essas qualidades e muito mais. Ela tem paixão pelo que faz. Gerli Bannerman, uma educadora física especializada em IMA, a Yoga Massagem Ayurvédica. Esse trabalho para mim sempre foi como uma missão. A IMA é uma técnica terapêutica criada pela indiana Kusum Modak há mais de 40 anos. Sempre imaginava, eu preciso conhecer a Kusum. E aí eu fui buscando várias terapias, inclusive eu fui conhecer a medicina Ayurveda. Mas naquela época a gente não tinha essa noção de que o trabalho da Kusum era diferente, porque o trabalho da Kusum ela criou em 1980, na década de 80. Então a gente ainda confundia o trabalho da Kusum com as massagens, que são os procedimentos da medicina Ayurveda. Então a gente chamava de massagem ayurvédica. E aí eu fui descobrindo que era outra coisa, que ela tem ela vem de duas fontes, que é o Iyengar, que é o yoga, e também do Ayurveda, mas que ela se diferencia totalmente dos outros procedimentos ayurvédicos, né? Que ela usa os alongamentos que são nada mais do que os asanas do Iyengar, né? Então, esse trabalho da yoga massagem, ele se difundiu pelo mundo. Então, a partir do momento, como eu falei antes, né, que os discípulos do Osho, eles começaram a ir para Pune e conhecer esse trabalho, eles foram levando para os seus países, né? Então, a Kusum deu curso em vários países, não só na Índia, e para o Brasil ela veio 3 vezes para dar curso aqui no Brasil. Então, esse trabalho hoje em dia ele está difundido no mundo inteiro. A Gerli incutiu na cabeça a ideia de conhecer a Kusum Modak, criadora do método, e se preparou para isso. Durante 12 anos, juntou cada centavo que podia economizar. E em 2002, finalmente, conseguiu viajar para a Índia. E eu fiquei esses 12 anos sonhando em conhecer a Kusum, né, juntando dinheiro, tentando localizar a Kusum, porque naquela época não era tão fácil de ir para a Índia. E aí fiquei esperando alguém que me desse o caminho, né, como ir para a Índia, como conhecer a Kusum. Então eu fiquei 12 anos assim, né, me preparando, porque eu sabia que eu ia conhecer ela. A Gerli conta como foi o encontro com a Kusum Modak e a experiência que teve com a mestra. Era um sonho mesmo, né? 2002 eu consegui ir, sem falar inglês direito, aliás, sem falar nada em inglês. Então fui sozinha, eu e Deus, né? Segurando a mão de Deus, porque eu não sabia onde é que eu ia chegar. Enfim, então, mas foi a melhor viagem de todas, porque eu confiei nesse trabalho, confiei que eu ia dar tudo certo, e foi assim, foi realmente a realização de um sonho, né? E quando eu tive o primeiro contato com ela, foi maravilhoso, e eu consegui também receber sessão dela, que foi para mim assim algo muito, foi um presente mesmo, né? Fazer o curso com ela, estar na presença dela e ainda receber uma sessão, foi para mim assim a realização realmente de um sonho, e sentir que esse trabalho era uma missão mesmo. Logo depois que eu fui para a Índia, a Kusum veio para o Brasil, então aí eu não perdi o contato, não perdi mais o contato com ela. E aí foi uma sucessão de encontros. Depois eu fui para a Índia de novo, aí depois fui para a Índia em 2011, aí em 2011 mesmo ela veio para o Brasil, então também eu estive com ela, e onde ela se despediu, onde ela deu o último curso dela, que foi em 2011. Aí em 2015 eu tive de novo com ela lá na Índia, inclusive fiquei na casa dela, ela me convidou, então tive assim um contato muito mais próximo, né? Porque eu sempre quis não só conhecer a técnica, mas conhecer a pessoa.
né? Então eu tive esse contato com ela de uma forma mais profunda, assim, essa convivência no dia a dia, da gente fazer de manhã os rituais, os pujas, né, que ela faz toda manhã. Então a gente tinha assim uma rotina, e isso foi algo muito forte para mim, né? Então essa viagem para a Índia aconteceu para me dar assim a confiança mesmo, né, de não só atender como ensinar pelo aval da CUSUM, mas também de acreditar que eu podia ter um espaço, que eu poderia construir um espaço. E aí eu comecei aos poucos, né, construir esse espaço Solarion. Hoje já é algo assim palpável, né? Já, porque é um processo, né? Eu não construí tudo de uma vez, eu fui aos poucos, né? Aos poucos ela construiu um espaço aconchegante, localizado aqui no Rio Vermelho, na ilha de Santa Catarina. E o Solarion, ele está aqui, ele está no Rio Vermelho, né? Ele se situa no Rio Vermelho, em Florianópolis. Mas também eu dou curso não só em Florianópolis, eu ensino em outras cidades do Brasil. O músico citarista Deivat Raj, que atua no Espaço Solarion, aqui em Florianópolis, recebeu do governo indiano, em 1997, honra ao mérito pelo talento musical. Na maioria dos meus cursos, não em todos, né, porque ele também tem o trabalho dele particular, que ele participa de eventos e tal. Então, quando ele pode, ele participa no final dos cursos, tocando na troca, né? Então as pessoas recebem a massagem com a música do sitar ao vivo. Uma curiosidade, em um dos eventos que teve a participação da CUSUM aqui no Brasil, a Guerra indicou o Raj para tocar. Ela não o conhecia pessoalmente, só tinha referência do trabalho dele. Depois, ela o conheceu e se casaram. Eu conheci o Raj depois que a CUSUM até brinca que ela conheceu o Raj primeiro. Quando a CUSUM esteve no Brasil em 2005, o Raj tocou para a CUSUM, né, no final do curso, fizeram uma homenagem para ela. E uma amiga, a gente tem uma amiga em comum, eu e o Raj, que ela apresentou a gente, que ela tinha um espaço em São Carlos, no interior de São Paulo, e a gente tem tudo em comum. Ele tem essa viagem, né, da Índia, do sitar, e eu também todo o meu trabalho vem da Índia. Então a gente tem toda tem em comum a Índia, né, e as terapias da Índia, né? Mais do que uma massagem relaxante, a IMA tem função terapêutica, com capacidade de proporcionar bem-estar, equilíbrio e leveza. O benefício da yoga massagem é muito amplo, porque atinge não só o corpo físico, de forma a trabalhar nas tensões, nas articulações, porque a gente trabalha muito trações, né? Então a gente tem várias ferramentas, que é a toalha, o banquinho, inclusive a gente usa os pés também, para poder aprofundar um pouco mais essa massagem, esse trabalho, né? Então é um trabalho terapêutico, não é relaxante, porque a pessoa o cliente precisa interagir o tempo todo, né? Então, principalmente tensão muscular, prevenção, trabalha metabolismo também, porque ele regula a parte da circulação sanguínea, circulação linfática, né? Então ele é bem amplo. O CUSUM fala que ele até trabalha na alma. Com os ensinamentos da mestra, desenvolvidos ao longo do tempo, a Gerli assumiu a missão de disseminar de forma fidedigna o trabalho da IMA. A minha ideia sempre é passar adiante esse trabalho, né? Cada vez atingir mais pessoas para ter em mãos, literalmente, né, esse trabalho, porque ele é uma ferramenta muito profunda, principalmente agora, né? Que eu ia dizer pós-pandemia, mas a gente ainda está na pandemia, então
A Kusum até se referiu a gente não se preocupar nesse sentido de não conseguir trabalhar durante, porque todo mundo, de alguma forma, trabalhou em home office ou, enfim, pelo Zoom, por outras ferramentas, mas essa massagem não tem como, você tem que ter o contato direto, né? Então, acredito que agora é um momento muito importante para essa terapia, né? Porque as pessoas estão carentes de toque, de trabalho mesmo, né? Então, de massagem, enfim. Então, eu acho que esse é um momento bem forte, assim, para a gente se dedicar a essa massagem. Inclusive, meu sonho e o sonho da Kusum é levar esse trabalho, assim, para as pessoas que não têm acesso, né? Por exemplo, fazer um trabalho voluntário num posto de saúde, de atender pessoas que não têm esse acesso, né? Pessoas que, de repente, não têm o recurso de poder pagar por uma sessão, enfim, então... Esse é um objetivo também que eu tenho. Gerli, foi um prazer reencontrá-la depois de um período de quase 20 anos. Parabéns pelo trabalho que você realiza e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Você é uma pessoa muito importante para mim, né? É uma trajetória que a gente passou, né, há muito tempo atrás, mas você sempre ficou no meu coração, né, como uma pessoa bem importante, assim, né? A gente se divertia junto, né? A gente conversava bastante, a gente trocava muita coisa. Não só a terapia, a massagem, enfim, mas a gente tinha uma troca que ia além disso, né? Que eu acho que a gente se tornou amigos, vamos dizer assim, né? Então é algo que eu trago no coração, né?